falar sobre o nosso tema de hoje? Vamos embora. Então, ó, quem melhor interpretou Jesus, né? Esse é o nosso tema de hoje. E eu vou começar bem polêmico já, tá certo? Esse primeiro personagem aqui da nossa tela, que é o Duende Verde, né? É o William Dafoe. Jesus Duende Verde, olha só. O homem que treinou o Aquaman. William Dafoe. É o homem que treinou o Aquaman, ele, não é verdade? Para quem assistiu, Vocês gostam do ator? Vocês gostam do ator? Eu não assisti esse filme de Jesus propriamente, mas eu gosto do ator. Eu acho que ele é muito bom ator, né? Principalmente no Homem-Aranha. Eu lembro ele de Homem-Aranha, né? Foi o vilão no primeiro filme de Homem-Aranha. Isso. Esse filme aí é A Última Tentação de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar, de 1988. Já ouvi dirigido falar, por Martin Scorsese. Esse filme criou um reboliço grande na época, né? Porque foi proibido em vários países. Não sei se o Felipe conhece. Conhece, Felipe, o filme? Já assistiu? Não, esse filme eu não cheguei a assistir, não. Mas o ator eu conheço, né? Também, como o nosso irmão, né, Ferreira falou, eu tenho na minha cabeça assim, a visão dele como um vilão, né? Da questão do Homem-Aranha. Eu não sei como é que vai ser a minha visão assistindo esse filme com ele, né? Eu vou ficar com a impressão, né, de um Jesus mau, né? Exatamente. Porque a primeira impressão foi ele vilão, né? Esse filme é vilão, né? Aí depois você assistiu o filme Jesus. E o que é que vocês acharam ele como Jesus aí? Ele convence como Jesus ou não? Assim, só a foto, o que é que vocês acham? Cara, olha ele aí, ó, na cruz. Fala, Felipe. Pela cara dá para convencer sim, mas eu ainda fico com aquela informação primeira que eu dei, né, de que, tipo assim, aquela imagem do vilão, né, fica muito, sabe a identificação, né, do ator com o papel, né, não importa quantos filmes o cara faça, aquele papel sempre vai ficar marcado, né, para aquele ator, né, na cabeça da gente. Normalmente ele também faz filme de vilão, né? Para quem gosta de filme, para quem gosta realmente de filme, ele até fez o Death Note, né, da Netflix, aquele filme horrível que se inspirou lá no mangá, né, que existe no o livro da morte japonês. O anime é muito bom, assistir ele completo. Agora o filme na Netflix, pela misericórdia do Senhor, viu? Só rezando a semana toda por ele. É um pouco complicado falar dele como personagem, como Jesus, como eu não assisti o filme, assim como o Felipe não assistiu também, fica complicado. Mas eu acredito que ele é muito bom ator. Então, esse filme, como eu estava dizendo, ele deu uma polêmica danada na época, porque ele mostra, o diretor quis mostrar Jesus de uma forma que a gente não está acostumado. É tanto que o nome do filme se chama A Última Tentação de Cristo. Ou seja, ele constantemente se questiona sobre a sua missão. É um Jesus mais humano, entende? Sim. Ele se questiona da sua missão. Ele tem meio que uma paquera ali com Maria, irmã de Marta, entende? E aí o que acontece? Não tem como dar spoiler do filme, porque é um filme de 88, gente. Então, pela misericórdia, né? Não tem spoiler certo. Então, o que acontece? Esse filme, ele pega... acontece todo o processo normal de Jesus, tudinho, ele está na cruz, e aparece um anjo na cruz para ele, aos pés da cruz, dizendo assim, olha, tudo que o Pai queria que você fizesse, você já fez. Pode, então, descer da cruz, está tudo certo. Você já fez como Abraão, né? Deus só queria testar a sua fé. Você passou no teste. E ele fica dizendo, não, mas eu tenho que morrer e tal, aquele plano da salvação que a gente já conhece, né? Só que esse anjo, uma menininha, consegue convencer ele, tira os cravos da mão dele, tira os cravos, ele desce da cruz, ele abandona a cruz e ele vai caminhando, conversando com esse anjo. Quando ele chega mais para frente, eu estou falando isso, não é spoiler não, porque isso é praticamente no meio do filme.
Spoiler nem existia nessa época, nessa palavra foi inventada depois do filme. Né? Então, quando ele chega mais para frente, esse filme tem um trabalho tão grande, foi proibido num monte de país, os cristãos se revoltaram porque mexia na história, né? Aí o que acontece? Quando ele chega mais na frente, vem subindo uma procissão de casamento. E aí ele pergunta, quem é que vai casar? De quem é esse casamento que está vindo? E o anjo diz, né, para ele, é o seu casamento com Maria. E aí ele casa com Maria, né? Ele vai viver a vida de casado, tendo na mente que cumpriu a missão de Deus, assim como Deus quis testar a fé de Abraão. E aí o que acontece? Quando depois ele já está mais velho, um Jesus bem velho. É estranho isso, né? A gente vê um Jesus velho. E aí quando ele está mais velho, Pedro chega, ele está deitado, doente, né? Jesus está doente, está deitado na cama dele. E Pedro diz assim, olha, todos nós fizemos o que a gente devia fazer. Judas te traiu, eu te neguei. A única pessoa que não fez o que era para fazer foi você, que era morrer na cruz. Aí ele vai dizer, não, mas foi um anjo que apareceu para mim e tal, não sei o quê. Eu acho que eu estou puxando curiosidade aí para vocês assistirem depois, né? Tá mesmo. E aí ele pega, ele vai contando, vai dizer, não, era... E aí eu vou parar por aí, não vou contar mais, para depois quem quiser assistir o filme ver como é que isso termina. Tu falava que era difícil conseguir imaginar Jesus velho. Eu consigo conceber essa imagem por ver José Pimentel apresentando aí 45 anos. E o pessoal ficava até com uma brincadeira, né? Dizer assim, eita, vai ter a encenação do avô de Cristo. Quem tirou a onda com ele foi Jesus. A paixão do avô de Cristo, né? A paixão do avô de Cristo. Ligou para ele tirando onda com ele, dizendo, seu José Pimentel, o senhor é avô de Jesus, é? Tirando onda porque todo ano, 60 anos. Quando José Pimentel era vivo, tinha um humorista que brincava com ele também, que dizia assim, que José Pimentel passava o ano todinho congelado, aí quando era em janeiro, botavam ele fora para ele ir descongelando para fazer a paixão de Cristo. Mas é bem assim, lembra quando eu disse aquela questão do papel, né, do ator com papel, pronto, era ele, né, com a paixão de Cristo no Recife. Né? Ele vai estar isso, Razen, para a gente se abatinar ele, não, para ver se ele interpretou bem ou não. Como é que é? Não posso dar spoiler aqui da nossa lista. Agora, Razen, essa história desse filme aí que você contou, meu amigo, eu digo a você, o pessoal tinha razão de ficar revoltado. Ficar escandalizado. Porque não, assim, para nós cristãos, para nós cristãos que já temos a nossa fé sólida, a gente consegue assistir, fica chateado com tudo aquilo, sabe que aquilo não é verdade, mas a gente consegue entender por conta de uma licença poética do diretor, mas a gente tem essa maturidade de fé, né? Entender que é uma dramaturgia. Pessoas que são recentes na fé, eu não aconselho a assistir, porque isso pode mexer muito na cabeça da pessoa, sabe? E assim... se vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Porque realmente ele vai encontrar um momento ali que vai dar um desfecho nisso, né? Nesse ponto, para os neoconvertidos aí é muito complicado você lidar com essa situação. Você não tem a formação ainda necessária para suportar, né? Ter discernimento. Porque imagina a situação, né? Você está começando agora na igreja e você é apresentado a Jesus a você de uma forma totalmente distorcida. Totalmente distorcida, né? Daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a igreja nos diz 2000 anos. Né? É verdade. A missão dele, ele, perdão da palavra, arregou. Você tem o seu papel, de acordo com a profecia, você vai morrer. O Cristo vai sofrer muito, vai morrer, mas todo dia vai ressuscitar e tal. E a fé da gente vai por água abaixo. O William Defoe, que é conhecido por papéis maus, ele é um Jesus arregão, então. Jesus arregou e quebrou a gente. Hashtag Jesus arregão. Porque a nossa fé, né? A nossa fé como cristão se pauta não apenas pelo nascimento de Cristo, vindo ao mundo, pela
por ele estar na cruz só, mas pela ressurreição, pela morte, Exato, não pela morte, exato. pela ressurreição. Porque se Jesus tivesse nascido, lindo como a história bíblica nos ensina, de Nossa Senhora, de uma virgem, veio ao mundo, né, deu-se numa cruz, morreu, beleza, acabou o fim da história. Era só um revolucionário. Um revolucionário, mais nada. Mas a partir do momento que é o terceiro dia, ele ressuscita, aí a figura muda de história, né? A história entra nos eixos. É verdade. Se bota o pingo nos is, que faz com que eu tenha um fundamento para viver uma vida tão sofrida que é a vida cristã. Né? Então, é um filme que eu não aconselho para os neoconvertidos, né? Eu estava lembrando agora de um livro que eu li uma vez chamado Diário de um Mago, de Paulo Coelho, né? Que ele conta a trajetória dele do caminho de Santiago, né? E aí eu estava dizendo o seguinte, justamente muito parecido com esse livro, com esse filme. Quem é forte na sua fé, que já entende, já tem uma maturidade, pode ler tranquilo. Mas quem não tem ainda essa maturidade, é neoconvertido, é muito perigoso você ler um livro desse, porque ele pode mexer na tua fé, entende? Inclusive que esse livro, ele tem umas coisas lá que se você for seguir do jeito que ele vai, você vai para um caminho muito errado, entendeu? Porque existe aquela máxima, aquele dito popular, que a primeira experiência, né, o primeiro amor é o que fica. Então, se a primeira experiência de Jesus foi esse Jesus aí, acabou a fé do cara. Muito complicado. É verdade. Você embaraça a cabeça do cristão que de uma forma que é muito complicado. Você conseguir reverter essa história. E para tirar depois é complicado, né? Muito complicado. Muito trabalho, muita oração, muito xalalalá, e só essa forma. Então, quem está assistindo, deixa nos comentários aí, William Defoe, hashtag Jesus Arregão. Não é isso? Esse daí. William Defoe. Esse daí ele arregou. Vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos lá. José Pimentel. O próximo, esse aqui, ó. Esse é bem conhecido. Eita, Rodrigo Santoro em Ben-Hur 2016, a versão de 2016, né? Vocês assistiram esse filme? Na verdade, assisti esse filme, até atropelando o Felipe aí. Ele tá com a palavra na boca. Rapaz, eu acho que eu assisti. Metade do filme, metade. Dormi, isso foi? É muito tempo, cara. 3 horas e meia de filme, quase esse filme aí. Muito grande. Eu não parei ainda. Devia ser bem longo, né? É bem longo, literalmente. Eu não assisti o filme completo, não posso falar nada a respeito de como foi o papel e a interpretação dele. Vai, Felipe. E Felipe, assistiu? Felipe travou, viu? Irmão, olha, esse daí eu tenho uma impressão de ter assistido. Esse daí. Tá? Mas assim, tem uma vaga lembrança desse filme. Porque assim, eu assisti o clássico, né? Tem o Bem Antigão, né? Né, eu tenho até assistido num DVD, né? Tenho ele gravado no DVD. Mas esse novo daí, se eu não me engano, eu assisti também. Mas o ator, ele... Pronto. Na questão do Rodrigo Santoro, eu consigo ainda separar. Porque ele tem aquele papel que ele fez lá no filme 300, né? Que ele fez também o papel de vilão do Shefts, né? Então, eu não consigo fazer separação. Porque, de fato, é como se ele conseguisse deixar, né, vamos dizer assim, aquele papel, né, daquele filme lá, e ele consegue, vamos dizer assim, fazer né, a apresentação, né, contracenar ali, né, de uma forma totalmente distinta que você não consegue, né, pelo menos eu não consigo associar ele a um filme específico. Até porque, Felipe, no filme dos 300, que eu assisti também, ele é muito maquiado, aí desforma a cara dele, aí você não consegue associar o personagem ao ator, e você meio que... Aí fica mais fácil de dissociar o personagem Jesus Cristo, que ele interpretou nesse filme Ben-Hur, do filme de 300, né? Do vilão dos Shefts lá. Isso. E vocês conseguem enxergar Jesus nele? Pela maquiagem, o que é que vocês estão achando aí? Eu gosto do trabalho de Rodrigo Santoro, apesar de que ele tem tido... essa é a cena da crucificação, ó, que ele está indo, da Via Sacra, né? Ele tem tido bem poucos papéis assim de protagonista lá em Hollywood, mas está chegando devagarzinho, e eu acredito que ele é muito bom ator.
Não assisti, não posso opinar como foi a interpretação dele a respeito de Jesus. Mas acredito que seja um bom ator. Uhum. Olha, nos comentários aqui, ó, nosso amigo Vlad está dizendo aqui, ó, passando para desejar uma boa noite, meus amigos. Boa noite, saudade de Vlad, vocês. Boa noite, Vlad. Boa noite. Deus abençoe, meu querido. Minha esposa que está aqui, ó, também, ó, dando boa noite. Ela está aqui na minha frente comentando e está aqui também. Fala, né? Olha aí. Boa noite. Vamos lá, seguir? Vamos lá. José Vamos lá. Vamos seguindo. Esse aqui, Joaquim Fênix, em Muito bom Maria ator. Madalena, de 2018. Muito bom ator. Não assisti o filme também. Felipe disse que assistiu, não foi, Felipe? Na Netflix, Maria Madalena, foi esse? Felipe tá travando aí, eu acho. Esse ator é fantástico, né, Ferreira? Muito bom, muito bom, muito bom. Principalmente no filme que ele interpretou lá do Gladiador. Eu só lembro dele no Gladiador. Cara, que ele roubou a cena naquele filme lá. Muito bom ator, interpretando o filho mal amado, né, mal escolhido, que ia ser trocado, na verdade, por um general, um comandante lá da... Ele que é o atual Coringa, né? Isso, também, né? Eu não assisti o filme ainda. Eu não sei se para você está... Desculpa atrapalhar, mas não sei se para você está distorcendo o som. Mas aqui para mim como vocês estão falando, está distorcendo muito. Eu não estou conseguindo entender o que vocês estão falando. A gente está percebendo que é a tua internet aí, Felipe. Deve ser a tua internet que tá travando. A de Razen e a minha tá de boa, né, Razen? Você falou agora, Ferreira, eu não estou conseguindo entender. E agora? Tá ouvindo agora? Melhor? Tu me ouve bem? Não, melhorou não. É a tua, Felipe. O problema é com a tua internet. Isso. Faz o seguinte, Filipão. Dá uma atualizada e volta. Vê se... Tá, vou dar uma saída aqui e daqui a pouco eu volto. Beleza, a gente tá segurando aqui. Então, Ferreira, esse filme aí com o Joaquim Fênix, né? O Maria Madalena, sei lá, eu vejo um Jesus bem velho, bicho, nele, né? Joaquim Fênix. Jesus tá com 50 já tá 50, acabado. Tá parecendo mais Noé, cara. Eu pensei que fosse Noé. Filme de Noé, né? O pessoal que tá aí na live assistindo também, deixa no comentário, gente, o que é que vocês acharam aí? Vocês assistiram esse filme, tá? Joaquim Fênix como Jesus e Maria Madalena. Tu assistiu esse filme, Ferreira? Não assisti. Ele tá na Netflix, a gente assistiu também. A gente em casa aqui também somos, como tu disse, né? Fanático por filme, né? Eu e Lange aqui, a gente assiste muito filme também. E esse eu tava muito afim de assistir, né? Maria Madalena, porque conta justamente a história de Maria, né? Maria Madalena, que muita gente tem Maria Madalena como aquela mulher que foi pega em adultério, mas a Bíblia não fala que aquela mulher é Maria Madalena, né? Isso. Há um erro muito grande. E eu particularmente fico triste quando eu vejo pessoas pregando assim, sabe, Ferreira? Sim. Dizendo, não, Maria Madalena, que era prostituta, que não sei o que, tal, que foi pega em adultério. Isso é uma falta tão grande de conhecimento, não é nem de conhecimento, porque falta de conhecimento a gente ainda perdoa. É uma ignorância de você ir buscar sobre aquela pessoa, né? Buscar... Até porque no episódio relatado lá, né, não fala o nome da mulher adúltera, né? Exato. É uma mulher adúltera. E a personagem, a pecadora, perdoada, a prostituta é outra história, são outros personagens, né? São outras... Olha o Filipão aí. Agora, Felipe, tá ouvindo a gente? Cheguei. Agora foi. Pronto. Agora tá bom. Eu tava falando aqui, eu acho que esse foi o filme que você assistiu, que você falou, Maria Madalena, agora é de 2018. De Maria Madalena, sim. Foi esse, Felipe? Isso. O que é que tu achou desse Jesus, do Joaquim Fênix? Rapaz, enquanto eu tava conectando aqui, eu ouvi o Ferreira falando, né? Ele lembra muito do filme Noé, né? O Noé. É porque, assim, a impressão que eu tenho, né, quando assisto o filme que tem a presença de Jesus, né, eu tenho muito aquela questão do Jesus, né, ele não nessa expressão assim muito velha, né? Porque dá a impressão, porque Jesus, né, morreu com 33 anos.
né, a sua morte e ressurreição foi aos 33 anos. Então, né, esse Jesus aí, ele aparenta ser, tipo, né, lá com seus 50, 60, né, assim, já bem velho. Apesar de, para a cultura, né, da época, nessa questão da barba, o cabelo, né, não tem os cuidados que a gente tem, né, hoje em dia, mas, assim, acho que pesa muito a imagem do Cristo, entendeu? Para a sua realidade. Então, né, fica meio que como se fosse um José Pimentel, né, na presença aí do filme de Maria Madalena. Deixa eu registrar aqui só o meu amigo Jaelson, que está aqui conosco também, dando boa noite. Boa noite, meu querido. Que Deus abençoe. Boa noite, Jaelson. Jaelson, lá da Paraíba, ligadinho com a gente. Eu assisti também esse filme. E assim, Felipe, eu não sei se você teve essa impressão, mas Joaquim Fênix, às vezes, ele trazia uma impressão de um Jesus meio que curte Bob Marley, né? Um Jesus meio viajadão, assim, bem, sabe? Bem zen, bem... Sabe, Feira? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que não sei se quer trazer um Jesus da atualidade, né? Ou então para Jesus que defenda uma causa, né? Tipo assim, querem distorcer, vamos dizer assim, a imagem, né, do Cristo e tipo associar alguma coisa. Mas eu percebi, meu irmão. Eu não comentei, né? Mas já que você tocou no assunto. Às vezes, Ferreira, ele tem até as pálpebras aqui meio avermelhadas. Eu disse, ih, rapaz, esse Jesus aí tá meio... Curtiu uma balada. Curtiu meio Bob Marley, eu acho. Viu? Hashtag Jesus experimentou natural. É um Jesus mais natural, não sei. Mais natural. Pois que curte a natureza, né? Inclusive, tem uma coisa interessante que eu estava lendo sobre esse filme, que tem uma cena, né? Aquela cena do Evangelho que Jesus cura uma mulher, que é um homem, né? No caso, que ele passa o cuspe nos olhos, mas o filme foi traduzido para uma mulher, né? Ele se recusou a fazer essa cena da forma que o Evangelho fala, de fazer uma lamazinha e botar no olho da pessoa. Ele disse, não, eu não vou botar lixo no olho da pessoa, não vou botar uma lama. Então, no filme, ele lambe o dedo assim e passa nos olhos dela, né? É mais diferente, ele dá uma outra interpretação nesse momento do Evangelho. Que é a distorção, né? Tá vendo, Ferreira? Essa foto aí é um Jesus meio, sabe? Meio... Um homem sombrio também, né? Com a cara, assim, aquele olhar de malícia, né? Às vezes a turma pega pesado demais nessa... Ele quer dar a entender mais ou menos assim que poderia ser que Jesus tivesse um relacionamento com Maria Madalena, né? Ele deixa um negócio meio no ar, assim, sabe? Até mesmo no filme Anjos e Demônios, né, de Dan Brown, né, também tem um livro, né, que eles relatam muito isso também, né? Existe, vamos dizer assim, uma linha, né, de pessoas que acreditam, né, que Jesus, né, teve esse relacionamento com Maria Madalena e que teve filhos, não sei o que, tal, tudo. Né? Tem essa viagem, e aí talvez em alguns filmes eles, né, tentam, vamos dizer assim, né, colocar isso daí à tona, trazer isso à tona para mudar, né, vamos dizer assim, o pensamento e a cabeça das pessoas. Vamos mudar? Vamos passar? Eu não li o livro. Vamos passar. Mas vi o filme também, né? Aquele Anjos e Demônios. Sim. Percebi nessa linha aí. Tem teorias muito fortes, né, que querem levantar esse pensamento. Mas lembrando também que a gente não pode esquecer de tirar da cabeça aquela ideia que se tem antiga de que Maria Madalena é aquela mulher que foi pega em adultério, né? A gente estava falando isso, Felipe. É um grande erro. Eu fico triste quando eu vejo pessoas pregando, né, da nossa fé e de outras fés também, pregando dessa forma. É uma falta de conhecimento só de ir buscar sobre a história, né? Isso, verdade, meu irmão. É verdade. Deixa eu só retomar aquela ideia dos novos convertidos, dos cristãos que estão começando na caminhada agora. Fui no cinema e assistimos um filme de Moisés com Christian Bale, né? E nessa interpretação do filme, por mais tal, e botaram Moisés gago lá, Moisés não sabia falar, mesmo quem falava era o irmão dele. E algumas coisas que distorcia aquilo que a gente tem de conhecimento, né?
E na saída do cinema, tem uns colegas até da paróquia e tudo mais, tal, falava, tô chateado, puto da vida, como o filme foi retratado, né? Disse, não existe esse negócio não sei o que, papapá, não sei o que, um monte de coisa que aconteceu lá que ele não gostou e saiu reclamando. A preocupação, né? A gente retoma aquela ideia de nos preocuparmos com as pessoas que estão começando a caminhada agora. E querem que a ideia dos diretores, das pessoas que fizeram o filme, seja a ideia firme da Bíblia, né? Fixa da Bíblia, a ideia real. Né? Que isso vai num... Isso vai num problema que a gente pode ver, assim, por exemplo, um catequista de crisma, um coordenador de grupo, diz assim, vamos assistir um filme, vamos marcar um lazer e tal, vamos assistir um filme, e aí acaba levando, não procura saber como é aquele filme, procura, né? Acaba levando um filme que não edifica. Não edifica pelo contrário, confunde mais ainda as pessoas que estão chegando agora. Ou até mesmo que leva a pessoa, a acreditar, né, assim, se alimentar de outras crenças, né, porque tem filmes também que falam, né, sobre o espiritismo, que falam, né, sobre outras, né, religiões, né, do que o espiritismo seja, né, mas assim, na questão de você saber o que você está assistindo, né, é muito importante, né, você fazer esse filtro, né, e se eu não me engano, até a Shalom, comunidade Shalom, até um tempo desse, não sei se ainda ela mantém, na página dela, ela faz essa questão de mastigar, né, vamos dizer assim, o filme. Ele pega tal filme, vamos avaliar tal filme, aí ele sai falando, né, do filme, mostra, já viu, já? Então, eles fazem esse pormenor do filme, isso aqui é católico, isso aqui já vem, né, de tal religião, isso aqui já é uma coisa, né, do protestantismo, né, do espiritismo, e por aí ele sai explicando tudo, e você sabe muito bem decifrar o que é da sua fé e o que não é. Essa preocupação é muito salutar, porque vocês estavam falando aqui, eu estava me lembrando, imaginando as situações de pessoas que vão participar das comunidades, dos grupos de orações, que vão começar na caminhada, já vem com a bagagem da história deles, né? Isso. Muitos já leram livros espíritas, já leram livros que falam de Jesus, mas de uma forma diferente. E quando você apresenta um Jesus como líder, você líder, né, de comunidade, de grupo de oração, de pastoral, você apresenta um Jesus deturpado, diferente daquele da Bíblia, né? Você fortalece essa ideia, né, esse tema dentro do coração das pessoas e faz com que elas se percam. Até dentro da igreja também, né, Ferreira? Assim, com vários movimentos pastorais, que tem também uma outra ideia de um Jesus, às vezes um Jesus mais oracional, às vezes um Jesus mais revolucionário, né? Até dentro da igreja se traz muito desse pensamento, alguns movimentos. Vamos pular? Vamos para o próximo? Vamos embora. Vamos lá, próximo. Esse aqui, ó. O Batman, Christian Bale. Esse eu confesso que eu não assisti. Né? O Batman. É um filme que foi feito para a TV americana, né, chamado Maria, Mãe de Jesus, de 1999, com Christian Bale no papel de Jesus. Esse eu não tenho nem muito o que falar dele, porque não assisti, não conheço, não. Eu também não assisti, mas vi algum trailer. E só me lembro dele de Batman, né? Não tem como não lembrar, né? Batman meio vampirizado. E quando ele ri, nesse filme aí, né? Eu vi algum trailer, mostra aquele dentezinho dele. Ele tem 2 dentezinhos assim, vai ser um vampiro. É o Drácula, né? É o Drácula, Jesus é Drácula agora. Mas, fisicamente, o que é que vocês acharam desse Jesus aí? É um Jesus mais jovem, né? Um Jesus mais jovem. Um cabelo mais ajeitadinho. Pois é, aí é que tá, sabe, assim, para mim, pelo menos para mim, né, na minha opinião, né, Jesus, quando se fala de Jesus, o máximo que você conseguir colocar, né, no ator, aquela realidade que era daquela época, né, daquela cultura,
né, de como de fato viviam aquelas pessoas com a roupa, com o cabelo, né? Porque, tipo assim, Jesus aí com esse cabelo, ele deve ter ido nessas barbearias novas agora, né? Que tem sinuca, que tem videogame, né? Foi lá, cortou o cabelo, vamos lá, pessoal, jogou o fliperama, pronto, chegou a hora, né, de ir ali salvar o mundo, entendeu? Então, com esse corte de cabelo aí, tá mais para esse... tá mais para esse tipo. É um Jesus que antes de ir para a cruz passou no cabeleireiro, né? No barbershop. Passou no barbershop, né? Aí fica muito, assim, para nossa realidade, né? E é um Jesus assim que, por mais que você veja, né, nessa questão do sofrimento, né, aí da cruz, vamos dizer assim, né, você vê que é tudo muito superficial. Pela misericórdia do Senhor, que coroa de espinho feiosa é essa, né? Pois é, viu? Economizaram aí, acho que faltou verba para coroa, viu? O sangue ali no peito, parece que caiu o ketchup dele ali na camisa. Eu acho que ele tinha esse aí ele tinha da McDonald's, saiu lá do corte de cabelo, foi na McDonald's. Agora você vê que no primeiro, né, a turma avacalhou na coroa, né? Porque você viu, né, que o primeiro lá, o primeiro ator que você apresentou, tinha a coroa dele, era a cabeça toda cheia de coroa. Já esse aí... Esse é o Jesus que passou no shopping antes. A gente tem que convencionar aqui que depois da experiência de Mel Gibson lá, fica complicado avaliar qualquer Jesus. Fica, viu? Olha, eu digo a você, acho que meu nível... O meu parâmetro ali para comparar um filme que barra aquele dele, realmente o cara vai ter que suar, viu? Esse aí é um Jesus que passou no shopping antes, né? Fez a barba no barbershop. Esse é o Jesus de alimentação. Esse é o Jesus Playboy. Hashtag Jesus Playboy. Hashtag Jesus Playboy. É verdade. Vamos passando então, que esse aí não convenceu ninguém. Mas ele é muito bom ator, tá? Isso é verdade. A gente não está dizendo que não é, né? A gente tá isso é fato. Olha, esse aí é o Cliff Curtis, do filme Ressurreição, de 2016, né? Não sei se vocês assistiram Ressurreição, conta a história de um soldado, né, que acompanhou ali o processo de crucificação de Jesus, e depois ele fica meio que atormentado com a sua culpa e tal, e ele procura ouve-se dizer que Jesus ressuscitou, né? E ele viu o homem morrer na cruz. Ele estava lá, foi uma testemunha ocular. E depois ele passa ali, né? E começa a perseguir ele realmente. Se ele está vivo, então eu quero encontrar ele. Né? Vocês assistiram esse filme? Eu assisti no cinema. Então, o meu último filme não foi A Paixão de Cristo. Atualizando. Pra você ver como eu sou um pouco bom de memória, né? Mas sendo bem... eu assisti esse filme, né, no cinema. Acho que, se eu não me engano, até no final do filme, né, dando spoiler, né? Um pouquinho... Né, mais tarde, mas... Não, 2016 não tem spoiler mais, não. Não tem spoiler mais, não, né? Então vou contar. Se eu não me engano, Razi, se você assistiu, no final, ele se depara, né, com como se fosse um pôr do sol, né? Que aí ele é tomado por uma grande luz, tudinho, né? Que acho que é quando ele tem esse encontro com o ressuscitado. Mas esse Jesus aí, não sei vocês, mas ele tá com mais cara de Judas do que de Jesus. Eu acho... Assim, né? Pelo que a gente vê, pela tradição, pela fisionomia, eu acho esse o mais próximo do que a gente poderia esperar, né? Até agora, não é isso? Até agora. E assim, eu gosto muito do Jesus dele, porque é um Jesus companheiro, é um Jesus que conversa, que senta, que explica para ele, né? Tudo que tá... Paciente, né? Paciente. É um Jesus que, quando vê um leproso, ele vai, abraça, e o pessoal fica preocupado. Ele abraçou o leproso e ele volta tranquilo, né? É um Jesus que, ao mesmo tempo que ele sabe que é divino, mas ele é muito humano também. E assim... Ele encarnou o papel de Deus conosco, né? Isso. Tu assistiu, Ferreira, esse filme? Não assisti, mas eu vi alguma coisa de trailer, alguma coisa desse tipo. Cara, olha, o encontro dele com Cristo é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse cinema, bicho. Porque é muito emocionante. Porque ele tá na busca de encontrar o Cristo, sabe?
Ele estava lá, ele viu o homem morrer, ele queria ver se realmente estava certo. E quando ele encontra, ele disse assim, não, peraí, tô todo arrepiado aqui, ó. Quando ele encontra, bicho, ele diz, cara, não tem como eu não me render a uma coisa dessa, a um homem desse, né? Principalmente porque você teve a experiência de morte dele, né? E ter a experiência Exato, de ressurreição, você... Exato. E o filme, Razen, ele traz também aquela sensação, né? Quando eu assisti, eu fiquei com essa sensação, né, de perseguição, né? O soldado, ele estava perseguindo, que aí ele começa a invadir as casas, ele começa a procurar, né? Aí começa, não, ouviram falar que ele está em tal lugar, e ele fica naquela perseguição, né? De fato, porque ele tinha certeza, não, essa dúvida agora que eu tenho, eu preciso, né, tirar ela. Realmente quando ele encontra mesmo, né, Felipe, com Cristo, que, se eu não me engano, ele tem uma cena que ele está conversando umas pedras assim com ele e explicando as coisas. Como é que aconteceu isso? E Jesus pacientemente explicando tudo aquilo. É um filme muito bonito. Bonito. Vocês falando nessa busca por ver Jesus ressuscitado, me lembro do filme que eu achei de Tomé. Não sei se está na Netflix, mas assisti o filme Tomé. E Tomé foi um dos apóstolos, mas só que quando Jesus apareceu para os discípulos, né, os apóstolos, ele não estava. Os apóstolos diziam, vimos Jesus. Né? Nessa semana que ele aparece pela segunda vez, aí Tomé começa o enredo do filme é esse. Começa uma busca por Jesus. Né? Vai onde os romanos colocavam os corpos mortos. Vai um monte de lugar atrás de Jesus e tudo mais, tá? Porque os apóstolos viram. Só que Tomé não estava junto. Então ele queria ter essa experiência de Jesus ressuscitado também. Né? Nesse período de uma semana, na semana seguinte, 15 dias depois, Jesus aparece novamente e ele está junto. E faz aquela profissão de fé. Aí o filme mostra a realidade muito próxima disso que vocês falaram aí, né? Ele perseguindo, do soldado romano perseguindo aí. Com certeza. Essa busca incessante por ver Jesus ressuscitado. É muito bom esse filme, muito bom. Deixa eu registrar aqui, ó. Meu amigo Mestre Luiz Renato, mestre de Taekwondo aí, ó. Tem um canal massa, né? O canal dele falando sobre Taekwondo. Tem um podcast também. Parabéns a todos aí pela belíssima live, com bastante conteúdo para o nosso entendimento. Valeu, Mestre Luiz Renato aí, mestre de Taekwondo. Olha aí, grande mestre. Eu já fui aluno, né? Assim, já lutei Taekwondo também, né? Uma arte. Já fui lutador, já ganhei medalha e tudo. Olha aí. A minha história, já fui lutador de Taekwondo. Já apanhou bastante, agora tá cansado, né? Já cansei, agora só dá pisa no cão agora. É isso aí. Vamos pro próximo? Vamos embora. Vamos lá. Tem que ter Jorge Pimentel, pelo amor de Deus. Próximo aí, ó. Diogo Morgado, da Bíblia, a Bíblia de 2013. Essa imagem é bem conhecida, né? Uhum. Essa imagem aí. Diogo Morgado, ele faz parte daquela coleção que passou até na Record, a Bíblia, né? Que ele pega ali de Gênesis até a ressurreição de Jesus. Então ele vem contando todinho, e quando chega no momento da ressurreição de Jesus, é com o Diogo Morgado, que é esse ator aí, que essa imagem é bem conhecida já, né? Muita gente posta essa foto, né? Bota frasezinha e tudinho, né? Vocês assistiram a Bíblia? Não. Não, esse filme não. Mas assim, como você falou, ele já representa, vamos dizer assim, aquele Jesus, como eu já ouvi falar, muitas pessoas falarem, aquele Jesus americanizado, né? Isso. Vamos dizer assim, do olho claro, né? Não sei se é o caso dele, mas assim, bem agalegado, né? Bem americano, estilo americano louro, né? Eu não consigo enxergar muito Jesus nele, não. Muito fake. É fake. Hashtag Jesus fake. Olha ele aí. Opa aí, ó. Curtindo. Vai lá, beleza, pessoal. É o Jesus Paz e Amor, né? Paz e Amor, beleza. Não chega a ser um Jesus Paz e Amor feito Joaquim Fênix, mas é um Jesus mais Paz e Amor, mais meio hippie, né? Hippie, Pois é. Mas assim, eu assisti, né? Assisti esse filme também. É um bom filme, né? É um filme que praticamente a gente já conhece a história de Jesus, ele não tem controvérsia nenhuma, ele conta tudo direitinho. E, na minha opinião, quando saiu o filme, eu fiquei muito feliz, eu gostei muito, sabe, Ferreira? Eu não lembro de ter assistido outro filme com esse ator, não lembro. Eu também não lembro, não. Eu sei que quando saiu o filme, assim, os trailers,
era muito bonito, sabe? Era um filme muito bonito, que se mostrava e tal. Era bem legal. Assim, as imagens dele são imagens bonitas, sabe? É como o Felipe disse, né? Um Jesus americanizado que pega umas imagens bonitas. Sabe aquele filme que foi feito para tirar foto? Sei. E postar? Pronto, é esse aí. Para fazer quadro, né? Feito esse daí, né? Tipo assim, Jesus popular, né? Jesus assim, bem do povo, povão. Bem do povo, povão, né? Jesus petista, né? meus povos. Tu quer derrubar meu canal, fica na tua. Né? Tu quer derrubar meu canal, viu? Pode ser bolsonarista também, no meio do povo aí, por nada paga, Jesus, pelo amor de Deus. Diogo Morgado, vocês então não viram, não fez filme, não, com a Bíblia, né? Não cheguei a ver, não. Não conseguimos enxergar Jesus nele, né? Não é um Jesus. Eu particularmente, não, é uma opinião minha. Não, também não. Quando a gente fecha o olho para rezar, não é esse Jesus que aparece, não, né? Não é esse Jesus que aparece. Esse é um Jesus meio galã, né? É galã meio galã, né? Esse daí é mesmo, da mesma vibe ali daquele lá cabeleireiro lá, entendeu? A barbinha bem feita, né? Cabelo aí cortadinho assim, né? Bem, luzes. Né, com luzes, né? Não sei o quê, né? Enfim, né? Uma roupa mais aberta, enfim, né? Vamos pro próximo? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos seguir. Estamos chegando no final. Vamos ver. Eita, aí. Eita. Chegou. Agora vai ter pano pra manga, viu? Chica Avísio como em A Paixão de Cristo de 2014. Vamos lá. Quem assistiu 2004. Esse filme, eu acho que quase todo mundo assistiu esse filme, né? Mais 10 vezes. Quem assistiu no cinema esse filme? Eu tenho a edição do diretor em casa. Eu comprei a edição do diretor, né? Que tem lá as cenas, né? Pós-crédito do Ninho. Mas para mim, até hoje, assim, um filme que relata muito essa questão da realidade. E olhe que teve, né, segundo, né, teólogos, estudiosos, né, historiadores, né, que falam que, né, o sofrimento, né, passado aí, relatado no filme, ele não chegou a ser um terço, né, chegou a ser um terço daquilo que de fato Jesus passou, né, na sua via sacra. Então, assim, eu procurei muito, depois que eu assisti, eu procurei muito, até eu me lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fui na escola, eu fui com a escola assistir o filme. Então, quando eu assisti, até então eu não sabia, né, tava até aquela repercussão toda, tudinho, né, do filme, a gente teve essa excursão, a gente foi lá, assistiu, mas quando eu assisti o filme, sabe aquele negócio assim, tipo, eu não esperava, né, por isso, né, assim, realmente despertou minha curiosidade com relação ao que foi relatado, né, despertou mais ainda, vamos dizer assim, o apreço pelo filme, né, por saber que o Mel Gibson, né, ele, por ser católico, ele procurou, né, trazer detalhes, né, a questão da linguagem, né, trazer a língua, né, que Jesus falava na grande maioria do filme, na maior parte do filme. Isso foi um diferencial muito grande. E essa questão do ator, né, apesar de também, né, trazer, vamos dizer assim, essa fisionomia, né, muito perfeita, né, de barbinha muito bem feita, cabelo muito bem arrumado, tudinho, ele transparece ao mesmo tempo aquela ternura, né, com o olhar, com o jeito de falar, aquela calma, né, que assim, eu sempre procuro sempre enxergo assim, Jesus, aquela pessoa muito calma, entendeu? Sabe aquela pessoa que quando você fala que pode o mundo desabar, e a pessoa tá com aquele mesmo tom de voz, né, sereno, calmo, dizer assim, filho, né, tem calma, né, vai dar tudo certo, né, aquela pessoa realmente transmite muita paz. Então, esse filme aí, de fato... E Ferreira? Também enxergo dessa forma, Felipe. Jesus calminho, até chegar no templo, a galera tá fazendo a casa de Deus um comércio, né? O bicho vai pegar para vocês agora. A casa caiu, papai, a casa caiu, minha paciência estourou. A casa caiu. É verdade. Assisti esse filme umas 4 vezes ou 5 vezes. Tive o privilégio de assistir no cinema quando lançou, né, na língua original. Foi muito bacana. E tive um choque, na verdade, né, com essa realidade de assistir filme dublado.
E no cinema, normalmente você vai para assistir um filme dublado e tudo mais, dá para acompanhar melhor as cenas e tudo mais. Só que isso nos transportou para aquela realidade, cara. Né? Essa a manutenção da língua original, a ideia trazida por Mel Gibson foi fantástica, né? Que fez com que... Eu acho que esse filme passou uns 10 anos para ser traduzido. Eu assisti ele traduzido também, mas não gostei já dele traduzido. Né? Porque ele dublado, né? Ele dublado. Exatamente, ele dublado. Quando você vê o original, você percebe a raiz da palavra, você percebe o contexto, o abalo, é diferente a pronúncia, toda aquela atmosfera trazida pela língua primitiva, pela língua original de Jesus, nos remete a essa toda mais próximo daquilo que ele vivenciou. Nos fazia ler a legenda, né? Mas não perder o foco do que estava acontecendo aqui. Né? Sem contar também nas entrelinhas do filme, né? Eu acho que o mais belo também do filme está nas entrelinhas, né? Quando o Senhor está entregando-se na cruz e remete ao Senhor lá entregando-se também na ceia, né? Ele faz esse jogo. Isso, correto. Aquela cena... A queda dele no percurso do Calvário e ele caindo lá no quintal de casa. Quando era criança, né? Isso. Essa cena marcou muito com Nossa Senhora. Essa cena me rendeu até uma música, né? Por conta dessa cena, quando ele cai, né? E vê também a lembrança de Nossa Senhora de quando ele caiu e que ela, como essa mãe amorosa, vai ao encontro do seu filho, pega ele do chão, como ela estava fazendo naquele momento também, né? Aquela cena que o inimigo tá com o filho dele no colo, né? Aquele filho horrível, do cabeção, assim, né? Com aquele filho horrível no colo. Mas ali o demônio olha para Jesus dizendo assim, olha como eu estou cuidando bem do meu filho. E olha o que o teu pai está fazendo contigo. Isso é muito forte, né? Tu perguntava sobre, quando você fecha os olhos, qual Jesus você vê? Tá? Só para ilustrar um pouquinho daquilo que eu acho desse personagem, desse Jesus, trazido por Jim Caviezel, né? E quando eu rezo o texto, normalmente eu rezo o texto todos os dias, eu rezo o texto da Dolorosos. Eu pego a imagem, digito lá no computador, tudo mais, no celular, boto a imagem. Eu gosto de ver a imagem da Nossa Senhora, a imagem de Jesus, a imagem que me faz permanecer mais fixado no texto, né? Quando eu rezo o texto doloroso... Entra no mistério, né? Exatamente. Quando eu boto o texto doloroso, eu boto a imagem deles na cruz. Não sei se tu tem ela aí. Que é coisa fantástica. Da agora não, mas eu sei qual é ela. Todo rasgado, todo desfigurado, né? Se cumprindo a passagem lá de Isaías, que olhavam para ele e não conseguiam enxergar um ser humano, né? Parecia um verme. Cara, e aquilo me faz permanecer fixo no texto das dores. É muito bacana. Quando eu olho Jesus, eu me lembro desse Jesus. Para mim não. Agora deixa eu fazer uma pergunta seguinte. Todos assistiram no cinema, né? E quem chorou com esse filme? Quem chorou com o filme? Não tem como não chorar, né? Não tem, cara. Não tem, assim, como você dizer assim... Não tem como você se emocionar. Se eu botar esse filme hoje para assistir, entendeu? Eu me emociono do mesmo jeito. Porque, é como eu falei, esse ator, né? Pronto, é você casar, né, o ator com o filme, né? Tipo, colou. É feito, um exemplo, você pegar o ator de Harry Potter, né, ele fez um filme, Truque de Mestre, você olha pra ele, você só lembra ele do filme de Harry Potter. O que é que Harry Potter tá fazendo nesse filme? Harry Potter tá fazendo nesse filme? Fica até sem nexo. O que é que esse cara tá fazendo? Daqui a pouco ele puxa a varinha aí e pum, né? Esse ator, ele fala muito, a linguagem dele com os olhos, né? E Mel Gibson, acho que ele quis realmente passar isso, né, para quem estava assistindo, para as pessoas, que com o olhar dele, e tem até um fato assim, importantíssimo também, que é o testemunho do ator que interpretou Barrabás, né, que ele conta, né, que no momento que ele estava fazendo a gravação da cena, que ele está sendo liberto, que ele está descendo as escadas ali, quando ele desce, que ele olha, né, para o ator, né, e vê ali, de fato, é como se ele estivesse vendo a imagem do Cristo, e o olhar de ternura que ele viu
naquele momento aquilo tocou ele profundamente. Então, assim, é algo que, tipo assim, de fato, a gente vê, né, pelo menos eu enxergo dessa forma hoje, essa questão desse filme, né, como uma mão de Deus, porque ele toca muitas pessoas, ele fala, ele evangeliza, ele traz para cada um que assiste essa sensação, né, de um Deus que se submeteu a tudo isso com ternura, com obediência, né, com amor, né, e no final, até mesmo por passar por todo esse momento, porque são mais de 1 hora de filme, né, ele apanhando, sofrendo e remetendo algumas cenas, depois volta para o sofrimento de novo, e você fica naquela situação, mas quando chega no final, né, que a pedra é rolada, né, que o pano seca, né, e ele se levanta, né, já ali ressuscitado, você sente, vamos dizer assim, essa emoção também, dizer assim, ele venceu, entendeu? É esse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu creio, é esse verdade. Deus de vitória, e você fica assim, né, tipo, rejubilado com aquilo dali, você fica ali, né, em alegria com aquela situação. Mas, para mim, de todos os filmes, né, apesar de representar muito forte essa questão, né, da dor e do sofrimento, né, é um filme que ele fala muito, né, tanto para Nossa Senhora, tanto para as outras coisas. Esse filme é um divisor de água até para a nossa fé também, né? A gente que Com viveu certeza. nessa... Eu ia falar exatamente isso, Razen. E depois desse filme, você começa a enxergar o sacrifício de Jesus na cruz de uma forma melhor. Não sei se Razen lembra que, mais ou menos, acho que foi um pouquinho depois, na verdade, né? Toca de Assis estava lançando os CDs deles. Sim. Cara, e quando eu falava da cruz, só vinha esse filme na cabeça, cara. Esse filme é de 2004. 2004. Exatamente isso. Ele estava comungando daquela ideia de Toca de Assis, cruz, né? Aquela coisa de apreciar a cruz. Né? Eu lembro muito que é muito próximo dessa época. 2003, fundamos o Maranhão. Começamos a comer Toca de Assis, começamos a comer esse apreço pela cruz, pelo sofrimento, pela dor, pelo passar pelo processo, né? Eu sei até qual é a música que tu estás pensando, da Toca de Assis. A vontade de Deus, né? Para seguir Jesus não nos basta ser pecadores, é preciso saber morrer, né? Olhar para Jesus, o lenho da cruz, cara, isso trouxe para minha vida espiritual um alento, uma alegria, um ânimo novo, um ruar novo, né? Que me fez perceber o quanto foi precioso, né? O quanto valeu a pena o sacrifício de Jesus. Eu não posso negligenciar esse sacrifício. É verdade. Eu não posso fazer por desmerecer. Olhar para o relato do filme, essa perspectiva do filme trazida para a gente, ver uma porta escancarada, cara. É ver Deus abrindo a porta. Olha, eu não posso permitir que vocês não tenham acesso a isso. E esse cara teve que passar por esse processo. Né, para que tivéssemos acesso a essa cruz. Eu agradecia lá, eu acho que lá no filme mesmo eu rezava, dizia obrigado, Jesus, porque tu morresse por mim. Quem é cristão não tem como não ter rezado nesse filme, né? Ele fala muito isso. Eu tava lembrando da música, Feira, eu acho que é aquela: aumente meu amor pela cruz, ó sumo sacerdote de amor, és meu puro bem, meu Senhor, és meu sacerdote. Eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, fomos eu, Lange e minha cunhada, né, Nana? E tava Lange de um lado, Nana do outro, eu no meio. Eu lembrei de tu agora, lá quando a gente foi assistir Paulo. Eu olhava para um lado, tava Nana chorando, eu olhava para o outro, tava Lange chorando também. E aquela emoção vinha, todo mundo chorando no cinema, né? E quando o Felipe contou dessa cena de Jesus ressuscitando, eu lembro que quando mostrou que a pedra rola e que aparece ele de perfil, né? E aparece ele meio de perfil, aí gritaram lá atrás: ô, Glória! Gritaram lá atrás. Aí, pronto. E eu estava lembrando, Felipe, desse testemunho, eu vi também do testemunho do ator, né? E uma coisa interessante é que o Mel Gibson disse para ele, orientou, né? Não olhe nos olhos de Jesus, né? Não olhe. E ele olhou e se converteu através daquela cena. Também o Jim Caviezel, também um ator, né? Ele também se converteu, tem o testemunho dele aí no YouTube, quem depois procurar vai encontrar. Né? Deixa eu só
Cadê aqui, ó? A Vivi está aqui também, Vivi Mendonça, falando com a gente, ela que é missionária da comunidade Timóteo. Muito bem. Grande abraço, Obrigado, Vivi. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Isso aí ia ser o último do Senão a gente chora nesse aqui, né? É verdade. Olha, mas o próximo, eu tenho certeza também que vocês vão lembrar e que vai. Ó, esse aqui, ó. Não. Robert Powell, Jesus de Nazaré, de 1977. Esse daí, eu posso dizer a você, é uma imagem muito retratada em quadros, né? Pelo menos a lembrança que eu tenho, né, de muitos quadros. Hoje em dia, não muitos, né? Já mudaram muito a fisionomia, né? E hoje a gente vê para cada realidade, né, para cada local, assim, eles procuram trazer uma imagem, né, que represente Jesus. Mas para mim, né, durante meu início, né, quando criança, adolescente, e até mesmo no início da caminhada, né, essa imagem desse Jesus, né, dessa figura assim, desse filme ficou muito forte, porque de fato, né, é um filme. Eu tenho também esse filme, né, em DVD, são mais 3 horas de filme, né? 3 horas e 40. Só não tem onde rodar mais, né, Felipe? Não tem onde rodar mais. O DVD, ele deu um tempo aí, só para eu poder, né, dar uma descansada aqui, a gente continua o filme. Né? Não sei se ele foi baseado, né, ou se o Senhor dos Anéis foi baseado nele também, né? Porque é o filme longo, né? Mas, assim, eu digo a você que também é um filme muito bonito. Entendeu? E o ator em si também, ele faz essa representação também de Jesus, né, como a gente enxerga, né, lendo as Sagradas Escrituras, né? Eu acho que para muita gente, Jesus é essa figura aí. Isso. É verdade. Apesar de parecer muito Jesus italianizado, né? Olhos verdes, barba bem tosada, tudo mais, Jesus muito sério, assim, que encarnou o personagem de Jesus mesmo. Eu sou o cara, no sentido de eu vim salvar a humanidade, mas traz uma imagem de Jesus. Consigo conceber Jesus nesse personagem aí. É um filme belíssimo, né? Eu acho que para essa geração de 1977, de 80, de 81, né? O pessoal que assistiu esse filme com a idade que a gente tem hoje, com a idade de 20, 25 anos, ele é o Jim Caviezel da época, né? Verdade. Isso. É verdade. Essa cena mesmo aí, ó, não tem como a pessoa dizer que é outra pessoa, senão o Senhor. Não tem um ator aí, gente. Não tem. É o Senhor que está em pé. É Jesus mesmo. E por isso Pode falar, meu irmão, desculpa. E tem aquela questão de você analisar o personagem, a interpretação de Jesus pelo ator, né? Eu não lembro de ter assistido algum filme com ele, que é de 77. Os cabas eu acho que nem existe mais. Não, existe. Existe quer matar um homem, pai? Eu não lembro do filme que ele fez. Ah, sim. Depois disso aí, também não lembro. Então, para mim, o personagem dele é Jesus. Tem aquele ator que só foi de um filme só, é esse para mim. Não sei se fizeram outros, mas não tenho lembrança dele. Então, é a mesma coisa do Superman do Smallville. Só tem ele. Isso. Vamos pro próximo. Tá acabando. Ó, e esse aí? Esse aí é o melhor. Esse daí eu... Maurício Gonçalves, né? Volta da Compadecida de 2000. Foi uma sugestão do meu filho, do Miguel, de colocar ele aqui na lista. Miguel, muito bom, Miguel. Boa. O filme em si, né, o Alto da Compadecida, ele trata muito a realidade, né, do povo nordestino, né, da nossa cultura, do nosso, né, nosso dia a dia, né, muito nosso, né, e o Ariano Suassuna, né, com essa representação do Jesus, o Jesus negro, né, também, porque, se eu não me engano também, né, os próprios historiadores, né, dizem que para aquela época Jesus ele tinha, né, uma cor mais escura mesmo, porque era muita cultura, né, do povo. Mas, assim, trazer, e você vê até então muitas representações de Jesus, é sempre um Jesus branco, né? Jesus branco, do olho azul, do olho verde, né? Do cabelo galego, né? De barba, né? Barba feita. Barba feita, e trazer um Jesus negro, né? Simples, né? E mais, assim, de uma representatividade também. Nesse filme, o ator, ele traz essa
vamos dizer assim, essa grandiosidade que é Jesus, né? Ele, mesmo, vamos dizer assim, fugindo a todo um parâmetro, um padrão, vamos dizer assim, né? Ele Padrão traz de estereótipo, né? isso, ele traz assim, essa seriedade, essa grandeza, essa santidade, né, que está falando de Jesus. Então, mesmo o filme sendo muito cômico, Jesus aí nesse momento ele traz essa pra gente assim, não, eles estão falando com respeito, com seriedade, né, estão levando de fato respeitando a grandeza do Senhor. Eu acho que Ariano foi muito feliz quando trouxe esse Jesus nordestinizado, né? Porque eu acho que a concepção dele de Jesus é Jesus próximo de um povo que o venera, que o adora, que o busca. Fica bem mais fácil para o nordestino enxergar Jesus num cara preto, num negrão. E tu vê o Jesus no louro lá de Santa Catarina, lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, de São Paulo, né? Falando a porta. São Paulo, Rio Grande do Sul, normalmente os louros é na banda de lá. Né? A turma não chegou aqui no Nordeste. Então, você, querendo ou não, o público-alvo, a ideia, por ele ser nordestino também, então bem mais fácil a concepção para a aceitabilidade de Jesus, trazer um Jesus moreno, um negrinho, Jesus com sotaques, né? Ô, meu filho, com o jeito do povo nordestino. E foi muito feliz, cara. Eu consigo enxergar a Jesus nesse ator aí, interpretação, tudo que a gente trouxe. Por mais que seja uma série, né? Uma paródia, né? Uma paródia. Assim, o que me chama a atenção nesse Jesus, que diferente dos outros que a gente acompanhou aqui, né? Nessa caminhada, ele é um Jesus da glória, né? Não é um Jesus da história. Ele já é um Jesus glorioso no trono, né? É um Jesus acolhedor, né? Que acolhe a alma que está chegando na sua presença. É um Jesus que coloca o demônio no lugar dele, né? É verdade. É um Jesus que consulta a mãe, né? É um Jesus que olha pro pecador e diz assim, olha, isso aí ele tem razão, viu? Você tá lembrado disso aí, né? Ele realmente tem razão nisso aí. E é um Jesus, assim, só dando uma complementada aí, é um Jesus que entende o sofrimento do povo. Isso, Ferreira. Eu ia falar isso. Chagada, olha meu filho, as minhas mãos chagadas. Quer dizer, eu entendo a sua dificuldade como nordestino, como povo sofrido. Eu entendo você, olha minhas dores. Um Jesus muito próximo, um Jesus muito. Meu vizinho aqui, meu amigo, né? Meu vizinho da casa ao lado aqui. É um Jesus que entende a dor do próximo, né? É tanto que no fim, né, do Alto da Compadecida, é ele que tá no caminho, né, quando eles voltam, né? Isso, aí ele que tá no meio do caminho pedindo esmola, né? Que aí você vê que ele já, o filme, ele já diz assim, né, quando a gente precisa, até mesmo quando a gente tá totalmente errado, com todos os motivos, feito aquela mulher que foi pega em adultério, né, quando tem todos os motivos para ser condenado, a gente conta com a intercessão de Nossa Senhora, né, que ela vai intervir lá naquele momento. Aí a gente tem a misericórdia dele, mas depois que a gente recebe a graça e recebe a misericórdia, a gente volta para a vida antiga, né? Porque é como relatou no filme, né? Ele precisou do pão ali, aí terminou que eles... Né? Não vamos dar não, sei o que, tá tudo bem. Aí, se eu não me engano, não volta lá e entrega, né? Não, toma. Aí ele olha assim, aí quando vê, mostra a mão chagada, né? Que é tipo assim, Deus, ele não só tá naquele momento da grandeza, da realeza, mas ele tá no dia a dia nosso, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que a gente nem atenta e a gente não consegue enxergar Deus. Nos pequenos, nos pobres, nos mais necessitados. Isso. Né? Deixa eu registrar aqui, ó, Dona Maria Socorro tá aqui, Dona Socorro, né, lá do nosso grupo de oração. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Dona Socorro. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas graças a Deus que chegou. Ainda chegou. Gente, olha, e ainda tem esse aqui, ó, o Aslan, lá das Crônicas de Nárnia, né? Esse é o melhor, esse é o melhor. Vocês assistiram Crônica de Nárnia? Assisti, sim. Rapaz, se eu assistir, eu não me lembro, viu? Mas assim, o nome é estranho.
Eu assisti, mas a princípio eu não consegui entender a figura religiosa nessa questão. Depois, com o tempo, conversando e tudo mais tal, depois a gente foi conseguindo conceber essa ideia que o leão era o leão da tribo de Judá, Jesus era nessa ele que é o rei, né, da terra, ele que é o isso. grande rei. E assim, é muito bonito esse primeiro filme, principalmente, né, com o Aslan, que o Aslan, mesmo o autor dizendo que não é uma alegoria de Jesus, né, mas não tem como não ser. Ele diz assim que o Aslan é o Jesus de Nárnia, não é uma alegoria do Cristo, né? Uhum. Mas olha, o Aslan tem 5 letras, assim como Jesus. Né? Aslan é um leão, que é o leão da tribo de Judá. O Aslan, ele morre num altar para que o seu povo viva, para que seu povo tenha vida. Verdade. E Aslan ressuscita, né? Então, não tem como não ser... Não tem como fugir, né? Seria Aslan, coincidência demais, né? Aslan se entrega no altar para que o seu povo viva, tenha vida. Aslan ressuscita. Aslan, no próximo filme, ele é uma voz que fala com as pessoas, né? Esse Cristo que fala, que quando a gente está em oração, ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente, né? É o Jesus de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia. É muito bonito. Se quem ainda não assistiu, é muito bonito esse filme. Eu peguei um fim de semana com a família para assistir os 3, numa tacada só assim, aí todo mundo adorou. Foi o dia todo, né, cara? É feito assistir. Vai assistir Senhor dos Anéis para você ver. Um dia só não dá, não. Vai ter que ser uns 3 meses. Porque eu acordava, tinha hora que eu acordava, dormia, abria um olho, fechava o outro e o filme lá rolando, e tava no castelo, depois tava numa floresta, depois tava um duende, depois tava não sei o que. Assim, rapaz, é gente demais. Eu já esqueci o nome até do primeiro personagem, no começo do filme eu já esqueci o nome dele. Eu também não consegui assistir, não. Pra tu não achar e ficar se vangloriando que foi demorado, deixa eu contar a história pra tu. Eu comecei a assistir com a minha namorada, ela é minha namorada ainda. A gente tá há 12 anos juntos e não acabou esse filme ainda. Esse também não acabou ainda, cara, não acabou aí. Tá faltando pelo menos umas 2 horas do terceiro filme. Mas dizem que esse filme ele também tem muito ensinamento católico, né? Para nos trazer também, né? Essa questão da quem é católico, também já ouvi falar. Mas eu digo a você, não consegui nem enxergar ele com essa visão católica, né? E nem tampouco parei ainda para assistir ele, né? Tendo essa compreensão. Muito grande. Então, gente, qual é o Jesus favorito de vocês, o ator? O meu, da Paixão de Cristo. O Jim Caviezel, né? É, Jim Caviezel. O Jim Caviezel e o nordestino lá de Ariano Suassuna, são os dois que... Maurício Gonçalves. E o terceiro também, aquele dos olhos verdes lá, meio italiano. O filme de Jesus Nazaré, né? Top 3. Top 3. Top 3. Jim Caviezel o primeiro. Jesus europeu segundo e o Moreninho terceiro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar nota, lembrando o seguinte, não é nota para o filme, é nota para caracterização, para se lembra ou se não lembra o Jesus. Esse aqui do Willem Dafoe, a nota, vamos lá, com a nota a tua, Felipe? Vai de quanto? De 0 a quanto? De 0 a 10. De 0 a 10, para mim, esse daí ficou com 7. 7. Acho que foi muito generoso. Olha, tá vendo? Coroa tem um mói, viu? Gastaram o espinho todo na cabeça do cara. Parece que colocaram ele de cabeça para baixo, assim, num monte de espinho. Se ele não se furou aí, pai, aí eu digo a você que realmente protegeram bem ele, viu? Que espinho tem. Eu dou nota 5. Maquiagem muito fraquinha, aquela coisa muito... Eu apanhei e tô com cara de quem tá de boa. E é um Jesus meio também com os peitos de fora, né? Com a camisa lá embaixo. Foi uma lavadinha, muito boyzinho, né? Muito boyzinho, crossfit, né? Muito crossfit, hashtag Jesus crossfit. Hashtag crossfit. Eu também, eu acho que eu vou no 5 também. Nota 5. Vamos lá, o próximo agora. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro.
7,5. Eu dou 8 para Rodrigo, dou 8. Eu vou com o Felipe nessa, 7,5 também. Eu gosto de Rodrigo, eu sou simpatizante. Rodrigo. Joaquim Fênix, o Jesus. Jesus Noé. Jesus Noé, esse aí eu dou 5. Jesus natural. Esse é o Jesus da natureza. 5 também, 5. Apesar de ser um grande ator, é como a gente está dizendo, né? Não é julgar o trabalho do cara. A gente nota se lembra a gente ou não, se é o melhor Cristo ou não. Eu também vou dar um 6 aí. Eu vou dar um 6 a ele. Por conta do filme tem umas coisas, uns diálogos bons que faz pensar e tal. Então, vou dar um 6 pro Joaquim Fênix, apesar de não merecer. Esse não foi de bom. O Jesus do Barbershop. Esse Jesus aí é o Jesus fanboy. Batman. Jesus, pronto, isso aí tá parecendo mais o Batman quando ele tinha 16 anos, né? Tá mais pra Batman com 16 anos do que pra Jesus. Esse aí eu vou ficar com 4. Eu vou dar 5 também. Minha nota mínima vai ser 5. Só se o cara for muito ruim mesmo. Né? É o Jesus do shopping, né? O que passa no barbershop. Depois vai no McDonald's e suja a camisa. Suja a camisa e vai fazer o filme com a economia da coroa. Geração Z. É o Jesus geração Z, esse aí. Eu vou dar um 5 também. Vamos lá. O Cliff Curtis, de Ressurreição. Esse aí eu dou nota 8. Eu dou um 7,5. Eu não vou nenhum nem outro. Eu vou dar 7,75. Aí pra ele ficar na recuperação. Na recuperação. Ele também dá 7, cara. Ele passa, né? Nota 3. Apesar de eu gostei do Jesus dele. É um Jesus perto, um Jesus que conversa, um Jesus humano, né? O Diego Morgado, Jesus... Aí complica. Diego Morgado vai conseguir baixar meu 5, isso. Esse é 6. Jesus galego, Jesus americano. Esse aí não, vou botar 5. 6 tô sendo bondoso demais, né? Eu vou com... esse Jesus aí... Bota 4 para ele. É o Jesus paz e amor. É o Jesus hippie. Eu não consigo enxergar Jesus nesse cara de jeito nenhum. Eu vou dar um 3. Nota 4. Eu vou dar um 3. Eu, quando rezo, não é esse Jesus que aparece na minha mente. Não entra de jeito nenhum, né? Não. Dica Viseu. Esse aí vai nota 10. Nota 10. 10? Eu lembro uma cena desse filme aqui, que ele tá com o olho todo sambocado, o olho vermelho já, meio que virou outra coisa, menos um ser humano, né? Figurou mesmo, muito bacana. Muito bom. 10. O pessoal que está assistindo aí pode deixar nos comentários também qual é o seu favorito, né? É verdade. Olha, eu não vou dar 10, eu vou dar 9 a ele, tá? Não é que teve algum problema no Jesus dele, perfeito. O Jesus do Jim Caviezel, né? Mas eu não vou dar 9 só por conta... 9 ou 10? Eu vou dar 9, né? Sim. Não vou dar 10 só por conta desse Jesus aqui, do Robert Powell. Beleza. Esse Jesus eu boto 9, que tá no meu top 3, ele é o segundo. Isso, ele é o segundo. O meu também. Esse aí é nota 9. Esse é o Jesus que, desde criança, quando eu pensava em Jesus, era esse aí. 9,5 esse daí, por causa dessa proximidade que Rafinha acabou de falar. Eu também vou arredondar a minha para não botar 9,5. 9,5 eu boto para ele aí, porque ele, de fato, essa imagem de quando eu era pequeno, assim, essa imagem que eu tinha de Cristo era esse Jesus, assim, né? Nesse formato. No Google só vem mais dele mesmo. Depois de vir Caviezel foi que... Foi, aí mudou, né? Depois de Jim Caviezel foi que a nossa irmã Celeste disse que Jim Caviezel é 10, viu? Celeste tá vendo? Ela também já concorda comigo. E o Maurício Gonçalves, do Alta Compadecida. Esse é 9. É o 9. Esse aí é 9. Eu também dou 9 para ele. Meu top 10, né? Jim Caviezel, né, o Jesus lá de Jesus 77, Nazaré, né? E 77, e esse daí, né? Maurício Gonçalves. Isso. Sigo na mesma linha de Felipe aí. Eu também. Vou junto com vocês aí nessa. E o Aslan também, só pela menção a ele, mas não merece nota, não.
Não vamos dar nota ao Aslan, não. É complicado enxergar aí, até porque eu não posso avaliar um negócio que eu só consegui enxergar depois de muita conversa, entendeu? Ele fica com nossos aplausos, né? Por fazer menção, por fazer menção, né, ao nosso Senhor, né, o leão da tribo de Judá, mas fica só com nossos aplausos, sem nota. Verdade. O mestre Luiz Renato, né? olha, o mestre Luiz Renato está dizendo que essa foto que Razi falou vale os 9,5 também, concordo, viu? Aquela, eu acho que é a do Robert Powell, né, mestre Luiz Renato? É o de 77. Isso. Acho que também ele é top. Gente, foi um papo legal hoje aqui, né? Foi muito bom, meu irmão. Muito obrigado. Aí, olha, a Celeste também está dizendo aqui 9,5 para o Robert Powell, de Jesus de Nazaré, né? E o mestre Luiz Renato também, esse mesmo, esse é o Robert Powell. Tá vendo aí? Ó, o Robert Powell, eu consegui tirar meio ponto para ele, de vocês aí, né? Verdade. Mas não colocou ele na média. Mas tá bom, assim, é realmente a gente levando em consideração, né, a época que os filmes foram produzidos, né, de fato a gente vê que para aquela época, aquele filme, tipo assim, se você pegar, como até mesmo acho que foi o Ferreira que disse, né, quando chegou o filme de Mel Gibson, né, ele foi um divisor de águas sobre essa questão, né, da paixão de Cristo. Mas até aquele momento, esse filme, né, de 77 aí, Jesus de Nazaré, ele era tipo assim, era o único, né? Era a referência para quem assistiu o filme de Jesus de Nazaré, entendeu? Você tinha essa referência. Eu acho que foi só completar, Feira, senão eu perco o raciocínio. Tu sabe que eu perco o raciocínio às vezes só para completar. Eu acho que não foi por isso que eu não dei 10 para o Jim Caviezel e dei 10 para o Robert Powell, por conta disso que o Felipe acabou de falar. O filme do Mel Gibson é um filme sobre a paixão, então fica muito focado dentro ali do Jesus da paixão, né? Quando ele tem aqueles relances da Santa Ceia, Jesus sendo batizado e tal, ali eu não consigo enxergar Jesus ali, é outro Jesus para mim. O Jesus da paixão, sim, aquele ali tá, né, com o que a gente reza no texto. O Robert Powell, não, o filme inteiro, né, desde o seu batismo até a ressurreição, é o Jesus que a gente acaba enxergando. É ele. É na Santa Ceia, é ele pregando, é ele falando com os discípulos, é ele escolhendo, é ele se entregando na cruz, é ele ressuscitando, ele falando depois. É ele, né? Entendeu? Por isso que eu dei 10. Razen, tem um outro Jesus que tu não colocasse aí na imagem também. Tem um outro Jesus que é muito bacana. Eu assisti esse filme. Eu disse, Razen vai colocar, mas não colocasse. Que ele retrata muito esse Jesus amigo, né? Brincava com os apóstolos, jogava água na casa dos apóstolos, brincando lá no pulso. E é Jesus muito próximo, muito gente boa, né? Que tá junto lá com os amigos e tudo mais e tal. E o ator muito bom, bem interpretado, momentos de euforia, aquela cena que Jesus dá uma chicotada em todo mundo lá no templo, muito bom. E Jesus compassivo, Jesus que olha no olho, Jesus muito próximo. E o ator muito bom também. Se ele tivesse aí, ia dar uma nota bacana. Eu acho que é o do filme do Evangelho de Marcos, se não me engano, né? Deve ser. Acho que... Eu lembro que quando eu assisti esse filme, tinha uns amigos que diziam assim, eu gostei desse Jesus não, que é um Jesus muito brincalhão, um Jesus que ri muito. É o Jesus de stand-up comedy. É o Jesus de stand-up, né? Mas Jesus era alegre, cara. Jesus era festeiro. É porque as pessoas têm essa impressão, assim... Tem uma boca livre. Devido à grandeza, né? Por ser nosso Deus, né? Por ter essa grandeza dele, essa realeza... As pessoas acham assim, um Deus carrancudo. Tem muito aquela imagem de um Deus punitivo, né? Aquele vingativo, né? Um Deus, né, que tipo não quer relacionamento, mas Jesus ele vem mostrar, né, que ele é um Deus que tipo tá próximo, né? Que no filme o filme de Mel Gibson, aquela interação dele com Maria, né? Que ele tá lá, né, sendo como carpinteiro, né, construindo ali, que Nossa Senhora chega, ele brinca, né, abraça. Uma realidade de casa, de família, entendeu? Não, uma mãe que reclama, né, que ela diz assim, epa, lava a mão. Aí ele vai, lava a mão, joga água nela e brinca. É um Deus que é feita a nossa realidade, porque
porque mostra que aquilo que ele passou, aquilo que ele se submeteu, é possível também para cada um de nós, porque a nossa realidade também é parecida com a dele. Quem de nós não brincou com a nossa mãe? Quem de nós não brinca com nossos filhos? Quem de nós não tem uma realidade parecida com a dele? Então, assim, não é um Deus distante, é um Deus próximo, né? Como você falou, Vera, é um Deus que brinca, é um Deus alegre, é um Deus que, tipo, realmente foi para o casamento, né? Então, assim, é esse Deus próximo, não um Deus vingativo, não um Deus distante, não um Deus, né? Para aproximar um pouquinho mais Jesus da gente ainda, era um Deus que eu acho que eu seria amigo dele. Tem aquelas pessoas que interpretam o papel de Jesus, que é um Deus que você não... Cara, é muito inacessível. E detalhe, e ele faria questão de ser seu amigo. Eu gostaria de ser amigo. Eu gostaria de ser amigo desse Jesus que eu assisti esse filme. Jesus amigo, brincalhão, Jesus que gosta de uma festinha. Vou lá com meus amigos. Olha, Jesus deu convidado. Eu vou arrastar todo mundo, tá? É muito pouco na minha realidade. Tá indo eu e 12, né? Tá indo eu e mais 12. Tá indo, eu tô chamando meu amigo aí. Chama. Quem nunca fez isso, né? Vamos ali. Vamos ali. Eu falo no teu X, tu traz mais 12 caras comigo, filho. Menino, bota lá no feijão. Vou na tua casa aí, eles preparam um lanchezinho. Quer dizer, é dessa forma, cara. Eu me sinto muito mais próximo desse Jesus que se mostra ser humano, que foi ser humano, na verdade, né? Muitas vezes nós colocamos Jesus no pedestal só de santidade de Deus, né? Lá em cima, e não daqui. Então, Jesus experimentou na carne todo o sofrimento. Jesus viveu como um ser humano qualquer, nasceu de uma mulher, né? Passou pelo processo de um ser humano de crescer, de brincar, de cair, de se levantar, de chorar, né? Jesus foi essa pessoa. De jovem, de ter amigos, de ter pessoas que não gostavam dele também. Jesus foi essa pessoa acessível. E quando você interpreta Jesus só, eu faço milagre, eu curo, eu. E você não consegue se aproximar. Cara, não seria seu amigo, não, Jesus. É só para adorar, porque tem que adorar de todo jeito. Um Jesus que não atende os nossos requisitos, né? Como assim? No sentido de, tipo, se fosse atender os nossos requisitos, em algum momento a gente ia excluir alguém, né, de Cristo. Ia dizer assim, ó, segundo os meus critérios, né, Jesus não pode se aproximar dessa pessoa, porque eu não me aproximo, entendeu? Mas ele não enxerga isso, né? Ele enxerga, eu sempre digo na comunidade, que o que eu acho lindo em Jesus, quando eu leio as Sagradas Escrituras, é que ele vê, né, cada pessoa, ele vê em mim, ele vê em você, Razi, vê em você, Feira. Né? Não é o que você é, mas o que você pode ser, né? O que você pode se tornar lá na frente, né? É feito aquela mulher que foi pega em adultério, ele não enxergou o pecado dela, mas ele enxergou que ela poderia se tornar, né, sendo, né, liberta naquele momento. Então, assim, Deus, ele enxerga o que a gente pode ser. Então, ele não atende nossos critérios nesse sentido, mas ele vem, né, a acolher a todo mundo e é do povão, é um Deus, assim, de fato, né, de uma alegria, de uma coisa, né, boa, próximo, que está conosco todos os dias. Então, isso é perfeito.